a gente leva, já leva outra. Então. Então, né? A gente fica. Já começou. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Boa noite, Defásio. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí da live. É um prazer estar aqui. Eu te agradeço o convite para a gente estar discutindo um assunto extremamente importante que é a educação, né? Primeiro eu vou fazer o agradecimento à página Movimento ERG Catanduva, que nos proporcionou essa oportunidade. E segundo, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação do seu histórico, da sua luta, do seu trabalho junto ao professorado. Depois nós iremos à live propriamente dita. Tá bom. Nesse momento agora, então, ainda não iniciou ainda. Iniciou. Então, quero agradecer você, Defásio, novamente pelo convite, né? Parabenizar pelo seu trabalho junto a esse projeto aí tão importante para Catanduva, que é o ERG Catanduva, nas redes sociais. É moderno, é pujante e atinge um número muito maior de pessoas do que a gente pode estar discutindo no dia a dia, né? Essa iniciativa de debater educação em todos os níveis é fundamental, né? Ontem eu vi a entrevista que você fez com o Eduardo Benetti, né, um professor jovem, com muita vontade da rede municipal. Amanhã você vai fazer com o Gabriel, que é lá do Instituto Federal, que é um grande companheiro também, já teve várias atividades juntos. E é importante esclarecer a sociedade, né, sobre a educação dos seus filhos, dos seus netos. Então, falando de mim, eu sou o professor Leandro, eu sou professor de matemática desde 1991, sou efetivo na rede estadual de ensino, aqui na Escola Paulo de Lima, aqui em Catanduva, e estou atualmente como secretário-geral da POESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. É um sindicato de todo o Estado e eu estou como secretário-geral. E fui eleito recentemente também como coordenador do Fórum Estadual de Educação, que é uma entidade que aglomera mais de 75 entidades ligadas à educação em todo o Estado de São Paulo, porque a gente debate a educação, a gente fomenta a educação, tanto é que as reuniões são feitas dentro da própria Secretaria de Educação lá em São Paulo. E agora, há poucos meses eu fui indicado também a ser conselheiro do SPPrev, que é o São Paulo Previdência, que é o sistema de previdência de todos os servidores públicos de São Paulo. Então eu estou lá representando o funcionalismo nesse conselho deliberativo lá na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Fico feliz. Você tem um histórico rico, catanduvense que está envolvendo a educação, está vencendo da educação, está trazendo boas informações e bons projetos para Catanduva. A nossa live, como você me passou, teria 4 pautas. Então, se você conseguir falar 4 minutos com relação àquela pauta, você vai dar um espaço melhor para nós fazermos as perguntas, que eu acho interessantes as perguntas que os professores mandaram para que nós fizéssemos a você. Então, com certeza. A palavra está com você. Aquela pauta de 4 propostas lá que você passou, você pode fazer a tua live. Beleza, então vamos lá. Então, na conversa que eu tive com o Defásio sobre a educação que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos, né, e eu falei para ele que nós precisávamos estar discutindo um pouco aqui, para todos vocês que estão nos assistindo, o que nós vamos fazer na educação nesse período da pandemia, que é um momento único na sociedade mundial, e como vai ser o pós-pandemia, né? Porque, como eu acabei de falar, é um momento que nem na época da gripe espanhola nós vivemos um caso tão emblemático e tão profundo na sociedade mundial, que vai envolver, eu acho que para a gente sair dessa, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem que haver um grande pacto social. Se a gente não fizermos um grande pacto social com empresários, governos e a população e trabalhadores, nós não vamos conseguir sair tão cedo desse pós-pandemia, né? Esse Covid-19 é um vírus que veio, é novo, não tem nenhuma cura momentânea, vai demorar um tempo, como aconteceu com o H1N1 e com outras enfermidades que apareceram na sociedade. E aí, na educação, né, como nunca houve precedentes, é muito difícil qualquer analista vir aqui falar como vai ser a educação dentro da pandemia e pós-pandemia. Estados e municípios brasileiros eles já estão tomando algumas iniciativas,
para tentar amenizar esse problema. E aulas à distância, que nós vamos falar daqui a pouco um pouco sobre isso, ela é incerta e ela escancara a desigualdade social que existe nesse país, no Brasil inteiro. Os professores não estão preparados, os estudantes não estão preparados para esse tipo de ensino à distância. Mesmo porque quando ele foi criado, esse ensino à distância, ele foi criado com um objetivo de facilitar, de estreitar distâncias, principalmente moradores da Amazônia, moradores que não tinham acesso à educação. E isso acabou virando um grande negócio, um grande mercado de trabalho que a gente vai estar falando aqui com vocês também. Eu não vejo, sem esse pacto social, a gente não terminar o ano letivo de 2020. Eu acho que vai ter que se estender para 2021. Não basta aulas virtuais. Temos que encaminhar esses estudantes para frente como se nada tivesse acontecido. Não é assim que funciona, né, Defásio? Você sabe muito bem a importância da escola, o papel da escola, o cotidiano dentro da sala de aula, a interação dos estudantes com seus pares, com seus amigos, seus colegas, com os professores, com toda a escola. O quanto isso é enriquecedor para o seu ensino-aprendizagem, para a sua formação enquanto cidadão. Né? Não é simplesmente ele estar numa tela de televisão, de computador, de celular, que ele vai ter os conhecimentos necessários para a sua formação. Ele está mostrando claramente essa pandemia, né, a importância do Estado, né, na sociedade, né, na vida da população, a importância do Estado forte, que abraça educação e saúde. Né? Se nós não tivéssemos o SUS, o que seríamos de todos nós brasileiros sem o SUS nesse momento? Né? Vocês estão vendo vários países aí, os Estados Unidos, por exemplo, tem gente aí que adora falar dos Estados Unidos, que não tem o SUS, não tem plano público de saúde, é tudo pago. É o caos que está acontecendo, né? Lá, beirando 100 mil mortes com relação ao Covid. Nós vivemos uma sociedade totalmente desigual. Né? Isso está escancarado, né? Tanto na saúde como na educação. A precarização da educação em todos esses anos, o que está sendo mostrado aqui agora. Uma outra preocupação que a gente tem é o retorno da pós-pandemia. Né? A escola não tem o devido higiene, a limpeza, né? Salas superlotadas, né? Trabalhamos com 50 alunos dentro da sala de aula. O calendário vai ter que ser readaptado, né? Vai ter que ter como é que eu cito o pacto social, porque eu acho que é o melhor termo, porque vai ter que todo mundo se unir, dar as mãos para que a gente saia disso com menos problemas possíveis. Mas o acolhimento desses alunos, né? Tem que ter um acolhimento emocional, pedagógico, psicológico, porque muitos vão voltar para a sua sala de aula, vão ter perdido amigos, vão ter perdido parentes, vão ter perdido pessoas que eles amavam, e que a escola vai ter que ser um espaço para abraçar esses jovens estudantes, essas crianças que vão estar voltando para a escola. E também um outro desafio é a evasão escolar, que vai ser muito alta pós-pandemia. Né? Nós vamos ter que fazer uma busca ativa desses estudantes, fazer um trabalho junto com as famílias, e articular órgãos, né, o Defásio. Você sabe muito bem, né, tem que chamar o Conselho Tutelar, né, a Prefeitura, todos os órgãos ligados à educação aos jovens estudantes, para poder trazer esses jovens para dentro das escolas e ampará-los o pós-pandemia. Né? Nós temos um grande desafio pela frente. Já posso falar sobre o EAD, que é o próximo tema, ou vamos... Eu vou colocar aqui uma enquete que a POSP está fazendo. Isso, importante. Ela faz algumas perguntas. Vou deixar um pouquinho você vai comentando. Perfeito. Como o Defásio mesmo disse, a POSP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, fez uma reunião, né, uma ampla, tinha quase 800 pessoas, uma reunião virtual, né, nós estamos tendo essa prática nesse momento de pandemia, e foi definido que os moldes do EAD, do ensino à distância que está sendo implementado em São Paulo, ele é equivocado e ele escancara, como eu já falei, a desigualdade social. Né? Só para vocês terem ideia, 42% da população brasileira não tem computador em casa. 80% dos professores se sentem despreparados para dar aulas online, porque eles não foram preparados, capacitados para isso. Eles não tiveram uma formação específica, não sabem lidar com essas ferramentas, essas novas ferramentas. Isso prejudica muito os alunos mais vulneráveis, aqueles que não têm acesso a nada. Só para vocês terem ideia, esse centro de que o Estado de São Paulo implementou aí para tratar desse ensino à distância, está tendo um público de 25% a 30% dos estudantes. Apenas. É isso mesmo, 25% a 30% dos estudantes que estão tendo acesso a esse
esse ensino à distância. Então, é muito desleal, é muito desigual você dar uma educação que está na Constituição Federal, é uma educação para todos, igualitária, e você está dando para uma parcela pequena da sociedade que tem mais condições, famílias mais estruturadas, que tem acesso à internet. Nem todo mundo tem acesso à internet. Então, esse projeto é um projeto meio equivocado da forma que está sendo conduzido pelo governo de São Paulo e por todos os governos do Brasil, né? Agora, o que você tem que entender, a nossa crítica contra o EAD, o ensino à distância, nós temos que abraçar as novas tecnologias, fato, a gente não é contra isso. Só que o ensino à distância ele tem que ser complemento, ele não pode ser o fim, ele não pode ser um ensino puro através do ensino à distância. Ele tem que ser um complemento para quando o estudante estiver na sua casa, no final de semana, ele poder acessar conteúdos para se enriquecer mais de conhecimento. Não podemos abrir mão de hipótese alguma do ensino presencial. Como eu disse, a importância dos estudantes estarem interagindo com seus amigos, seus colegas, com os professores, para o seu ensino-aprendizagem, para a sua formação, né? 70% dos professores já estão sofrendo ansiedade de fase, né? Foi feita uma pesquisa recentemente, né? Eles estão tendo problemas emocionais, porque eles estão trabalhando muito mais horas na frente do computador, do celular, do notebook, porque eles vão para a escola e tem aquele número de aulas, 6 aulas, 8 aulas, 10 aulas. Agora eles estão ficando 10, 12, 14 horas na frente do computador, preparando aulas, sendo cobrado pelo governo, sendo cobrado pelos gestores, porque senão eles não recebem salário, se não estiver cumprindo aquelas horas. Então, é um negócio meio fictício, né? Foi feito, eu vi uma pesquisa hoje no jornal nacional, de âmbito nacional, falando que uma família, uma senhora foi entrevistada e ela falou o seguinte, isso aí é conversa, como é que diz no interior, é conversa para boi dormir, né? Me engana que eu gosto, tá fingindo que ensina e fingindo que aprende, porque é muito discrepante esse ensino à distância, a realidade dos nossos estudantes da periferia, das escolas públicas do estado de São Paulo. Como eu disse, 42% não tem computador em casa, isso no Brasil como um todo. E são 16 estados no Brasil, incluindo São Paulo, hein, gente? 16 estados brasileiros que estão usando esse ensino à distância como dia letivo. Isso é inaceitável, nós estamos vivendo uma pandemia, gente. Uma pandemia nunca vista na sociedade mundial. Tudo bem, tem que passar atividades por computador, atividades por celular, atividades pela TV, que é extremamente importante. A grande maioria das famílias, por mais empobrecidas que sejam, ainda tem TV, mais que computador, internet, celular. Né? Tem que ter rádio, tem que usar instrumentos que atingem o maior número de pessoas possíveis e mesmo assim não vai atingir. E isso tem que ser paliativo para esse momento de pandemia. Agora, 16 estados, incluindo São Paulo, usando esse centro de mídias aí, esse ensino à distância que eu acabei de falar, está atingindo apenas 30% dos alunos, 25% a 30% dos alunos. Fazer com que isso seja contado como dia letivo para chegar no final do ano e fechar o ano, não é assim que funciona, gente. Nós temos que ter um grande impacto social pós-pandemia, refazer um calendário escolar, vai se estender para o começo do ano que vem, sim, não vai ter jeito. A única preocupação é o terceiro colegial, porque ele vai prestar vestibular, esse tem que ter um olhar diferenciado. Os outros ensinos, do ensino fundamental, ele vai se estender para o ano que vem, senão ele vai ter um prejuízo muito grande na formação educacional daqui para frente. E o ensino de creche para a escola também, né? Na formação do estudante, na alfabetização do estudante, como é que você vai dar para essas crianças atividades para os seus pais acompanharem em casa via internet? Não tem cabimento. Eu acho que nós temos que tratar a pandemia como ela é, um assunto sério, único, preocupante, delicado, temos que pensar nas vidas, né? Eu acho que um papel importantíssimo do governo é olhar para as famílias e começar a confortá-las, ajudá-las a passar por esse processo. Eu acho que isso é um projeto educacional que tinha que estar passando nas rádios, nas TVs, a preocupação deveria ser essa, né? Então, não é crítica pura e simplesmente do curso EAD, não. Por quê? O EAD, na realidade, Defaz, você lembra muito bem a nossa luta antiga, né? Na década de 90, com as municipalizações que aconteceram.
né, os governos neoliberais daquela época municipalizaram, né, quase todo o ensino, de primeira à quarta série na época, falando que era mais fácil os municípios tomarem conta disso. Mas a gente sabia que esses governos neoliberais, a ideia era chegar um dia, como nós estamos próximos a chegar, e falar, ó, o Estado não deu conta da educação, jogou na mão do município, o município não está dando conta da educação, vamos jogar na mão da iniciativa privada. O grande sonho de uma parcela dos governantes que tem esse olhar que educação é um peso, que é um gasto, né, que não é um investimento, mesmo que a nossa Constituição diga que a educação tem que ser laica e para todos, né, tem muitos governantes que estão querendo lavar as mãos, né, aquela velha política de Estado mínimo de jogar a responsabilidade, eles querem jogar a responsabilidade da educação, como eles já estão fazendo com uma parcela da saúde para a mão da iniciativa privada. Eu gosto de dar um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, depois vocês vão estudar, analisar um pouco sobre isso. Existe uma fundação que é a maior empresa de educação privada do Brasil. Ela tem mais alunos que as universidades chinesas, que é a maior população do mundo, né? É a Fundação Croton. Pesquisem para vocês verem o que é essa Fundação Croton. A Fundação Croton é uma empresa que é dona das faculdades Anhanguera, começou com as escolas particulares chamadas Pitágoras, e foram comprando as outras universidades. O Unopar, tentaram comprar várias universidades aí, foram brecadas um pouco, porque ela estava expandindo absurdamente. Virou uma mega empresa que investe valores na Bolsa de Valores. Isso é uma legislação brasileira que deveria mudar. Como que uma empresa que tem mais de 2 milhões de estudantes pega o dinheiro e investe em Bolsa de Valor? Não existe isso, Defaz. Amanhã a Bolsa de Valor... Mas então, amanhã o petróleo está dando mais, né, os commodities estão dando mais. Então eu vou tirar o dinheiro da educação e vou pôr no petróleo. Porque qual é o interesse de uma empresa privada? Lucro. O que vai acontecer com esses 2 milhões de estudantes? Vão ficar na rua da amargura. Então, é um absurdo a legislação brasileira permitir empresas como essa, Croton, administrarem uma grande parcela da educação nacional. Eles começaram com o ensino superior, isso já virou festa, novela no Brasil, ensino à distância. Eu concordo em alguns momentos, porque você tem um segundo diploma, uma formação diferenciada, você quer fazer uma especialização, até concordo em parcela, mas não para você expandir isso para o ensino fundamental. O governo Temer e o governo Bolsonaro aprovaram a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, do ensino médio, já abrindo uma porta enorme para essas empresas no que se diz o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Ele vai poder até 100% ser à distância. Quem vai dar esse ensino à distância? Você acha que é o Estado? Não é o Estado. Eles vão vender para iniciativas privadas, para empresas privadas como essa Croton. 80% dos municípios do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é um dos maiores estados desse país, tem mais municípios que o estado de São Paulo, que tem 665. Eu acho que eles têm 800 e poucos municípios. 80% são administrados por essa Fundação Croton, para vocês terem ideia. Aquilo que o município vai lá e compra um materialzinho, você paga para essas empresas, porque não tem o sistema, né, de educação para tocar. Isso é um grande erro, né, Defaz? Defaz já foi secretário de Educação, tem uma experiência na educação, aliás, você tem uma vida dentro da educação, então é muito bom discutir isso com você, porque você sabe muito bem tudo que a gente está falando, o que está por detrás de tudo isso, né? Então, o que nós sonhamos, né, utopicamente, seria um sistema único, articulado de educação. Não dá para ser um sistema único de saúde como é o de saúde, porque a educação é diferenciada, tem todas as suas nuances, município, vulnerabilidade, uma série de fatores que não dá para ser único, mas dá para ser articulado. Estados, município e federação, para fazermos uma educação de qualidade no Brasil. Nós tivemos muito avanço nos últimos anos. Pode falar, Defaz, pois não. Eu gostaria que a gente voltasse à questão daquela enquete da UESP, que ela estimula a participação de todos os professores do Estado. O professor não precisa dar o nome, ele só precisa dar o nome da escola. Eu vou colocar de novo aquilo lá, porque é importante Coloca a participação. Aí. Coloca que eu explico para o pessoal. Aqui a enquete.
Só entrar na página aqui, http://abre.ai, enquete APUESP, ou, usando de uma das mais tecnologias mais modernas, nós colocamos aqui que com o próprio celular, você vai lá com o celular, se o seu celular tiver esse recurso, você coloca ali que você vai entrar direto no site da APUESP e vai poder responder esta enquete. É muito importante a participação dos professores para que levem até a APUESP a situação real das escolas. Não precisa dar o nome, a gente entende que o professor não gosta muito de ser identificado por causa do sistema opressivo, por causa do sistema do coronelismo que nós temos na educação ainda. Mas é importante, se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, depois nós poderemos ir para a questão do Enem e do Fundeb, que é muito importante também. Porque, infelizmente, Helena, se nós dois pudéssemos conversar, passava um dia, uma noite, sei lá quanto tempo. Nossa, horas deliciosas de discutir educação. Mas, infelizmente, as pessoas começam a cansar, né? É assim, não. Online assim tem que ser curto e grosso mesmo. E as perguntas que porventura vierem, Defaz, estamos todos à disposição para estar respondendo, né, junto no seu site, pelo WhatsApp. Sempre sim, aí sim. Estaremos à disposição de estar respondendo. Aqui nós só vamos nos restringir a 3 perguntas. Você quer esclarecer mais alguma coisa dessa enquete? Então, essa enquete, a importância dela, como o Defaz mesmo frisou, é que nós podemos ter um estudo, uma análise de como está sendo o ensino à distância no estado de São Paulo. Não importa se é escolas municipais, escolas estaduais, e os professores, como o próprio Defazio disse, não precisa se identificar. Vocês vão ver, vão ter várias perguntas lá de como está sendo essa estrutura de EAD na sua região, na sua escola, para que a gente possa levantar, fazer uma grande tabulação de tudo isso, ter dados oficiais para chegar e discutir amplamente, junto à Secretaria de Educação Estadual e com todos os municípios do estado de São Paulo, caminhos, né, para poder sairmos dessa pandemia e o ensino à distância mostrar claramente dos problemas, das dificuldades e da amplitude da desigualdade social que isso traz, né, que vocês estão aí de casa, professores que estão nos assistindo, tenho certeza que estão passando por isso. Agora, nosso próximo tópico aqui seria o Enem. Gostaria que você começasse a falar alguma coisa, aí eu vou colocar a luta de vocês através de um slide e tal. Você vai falando, depois eu tiro, a gente vai para o Fundeb e assim, porque o nosso tempo já está trabalhando. Manda bala. Ó, o Enem foi um grande avanço para a educação brasileira, né? Você democratizar a educação no ensino superior e, infelizmente, esse governo que a gente tem hoje, o governo federal, ele não... Com os 2 ministros da educação que ele colocou lá, um que era colombiano, que não sabia nem falar português, e agora o Weintraub, que também não conhece profundamente educação, ele já fez contingenciamento, ele já está fazendo cortes nas universidades, em bolsas de estudo. Eles não têm um projeto, aliás, é um projeto, na realidade, né, precarizar a educação, isso é um projeto. Então, o Enem, ele insistiu para que as inscrições fossem abertas, ela vai se encerrar amanhã, essas inscrições, se eu não estou enganado, e nós fizemos um grande barulho com todos os movimentos sindicais, sociedade civil, pressionando senadores, deputados lá em Brasília, e conseguimos que os senadores voltassem ontem o adiamento do Enem. E o governo, na hora que ele se viu acuado e que ele tinha perdido no Senado, né, porque depois ia para os deputados, o ministro da Educação já foi lá e falou, não, vamos adiar então para 60 ou 90 dias. Mas na realidade nós temos que adiar sem prazo definido. A gente não sabe até quando essa pandemia vai estar forte, como é que esses alunos vão estar estudando, se preparando. Aqueles que têm maiores condições socioeconômicas vão ter mais vantagens. E o Enem não é para isso. O Enem é para ser democrático, para que todos tenham as mesmas chances de entrar numa boa universidade federal, uma boa universidade estadual, ou qualquer outra faculdade que escolher para estudar. Então foi uma grande vitória esse Enem ser adiado. Esperamos que ele seja adiado há mais tempo, não só os 60, 90 dias, porque eu acho que ainda é pouco para atender esses estudantes. Eu faço parte do Fórum de Educação, como eu disse, e o Fórum de Educação ele é um dos que faz o acompanhamento e o monitoramento de uma outra grande conquista da educação brasileira, que foi o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação.
o fórum, né, com as entidades que o compõem, como eu disse no início da minha fala, eles discutem e fazem propostas e encaminhamentos para secretários municipais, secretários estaduais, para que eles implementem aqueles projetos que estão no Plano Estadual e Nacional de Educação. Porque foi uma conquista, o DEFAS participou junto com a gente em vários CONAIs, foram conferências nacionais de educação de todas as esferas, altos debates, para a gente construir uma educação para os próximos 20 anos. E agora, tudo isso corre o risco de ir por água abaixo. Né? Com a emenda constitucional 95, que foi aprovada no Temer e continua aí com o Bolsonaro, ele vai congelar por 20 anos os investimentos em educação e saúde. E não adianta, né? Sem investimento, você nunca vai ter uma educação pública de qualidade. Né? E aí eu já entro no Fundeb, né? Porque o Fundeb é o grande instrumento de investimento de educação. Só para vocês terem ideia, esse fundo ele vai se encerrar agora em 2020, em dezembro de 2020. Esse fundo não for criado um novo instrumento, um novo fundo a partir de 2021, 80% dos municípios do Brasil não vão ter condições de manter suas redes de ensino, nem pagar para os professores e nem manutenção de escolas. É sério. Esse fundo é extremamente importante para a educação no Brasil, não existe outra alternativa. Existem projetos em Brasília, deputados e senadores estão discutindo vários projetos lá para o Fundeb, para que ele seja permanente. Ele não seja apenas só 10 anos. Era o Fundef antigamente, depois ele foi ampliado, né, criou-se o Fundeb, e ele durou 10 anos, vai acabar agora em 2020. Se 1º de janeiro de 2021 nós já não tivermos uma legislação nova, um novo fundo, né, com novos recursos, e com percentual garantido por parte do governo, nós não vamos ter educação em nenhum nível. E todos os estados e municípios vão estar terra arrasada. O termo é bem esse, é assustador. Não teremos educação em nenhum nível no Brasil se o Fundeb não tiver um projeto que já está passando da hora. Nós já estamos em maio, né? Tudo bem que a pandemia está aí, só que a legislação ela é clara. Dia 1º de janeiro não vai ter mais dinheiro para educação. Se os deputados e senadores não correrem atrás de criar um projeto, aprovar e o governo homologar esse projeto para o ano que vem, nós teremos sérias dificuldades de atender salários e escolas para o ano que vem. 60% do fundo é destinado para pagamentos de salários de professores, esfera municipal e estadual. Então, é muito sério o que a gente vive, preocupante, e o DEFAS tem razão de estar discutindo tanto o Enem como o Fundeb, que são 2 temas extremamente importantes em âmbito nacional, para que vocês aí de casa, estudantes, professores, pais, fiquem atentos a tudo que está acontecendo, DEFAS. Olha, eu só queria, se você me permitir 2 minutos, queria retroceder ao ano de 2007, mês de junho de 2007, setembro de 2007. Nós conseguimos fazer o maior movimento em prol do Fundeb aqui em Catanduva. Marchione queria tirar o Fundeb. Nós realizamos uma audiência pública. Eu só não vou colocar a imagem da audiência pública, porque a nossa live vai passar de 3 horas, se a gente começar a voltar. Foi uma luta da PUESP, foi uma luta nossa. Nós conseguimos que os professores municipais mantivessem a gratificação do Fundeb. Por isso é muito importante a mobilização até dos professores municipais. O de Catanduva, se não tiver Fundeb, ele vai perder a gratificação. A gratificação de Catanduva não é pouca, é uma gratificação que dá gordura para o salário do professor. Então, você lembra daquele movimento? Nós trouxemos o Fábio aqui para Catanduva, nós lotamos a Câmara, teve uma sessão extraordinária. É história que nós temos história de luta pela educação juntos, quando a PUESP era lá na Praça da República. Desde a década de 90, que eu estou te falando. Eu, pelo menos, você é mais tempo que eu, né? Que você está na luta aí há mais tempo que eu. Agora, o professor ontem que você entrevistou, o Eduardo Benetti, é um orgulho nosso como professor. Ele foi meu aluno. A gente fica muito feliz de saber que ele aceitou o grande desafio de estar lutando pela educação nesse país. É muito, muito bom. Fiquei muito feliz. O nome de Futuro para a Educação em Catanduva, uma pessoa preocupada. Você viu que ele colocou a bibliografia, pôs a fonte, ele pesquisou. Ele não veio aqui falar batata, ele veio falar cientificamente, com base. Bom, Leandro, agora nós fizemos a nossa live já está com quase 30 minutos. E se a gente continuar, vai longe.
Professores mandaram 3 perguntas. Eu gostaria de ler para que ficasse a primeira pergunta. Qual a sua expectativa com relação à educação nesse período de pandemia? Depois nós temos mais 2. Então, se você puder fazer uma síntese, eu agradeceria. Quer que eu repita a pergunta? Não. É mais ou menos o que eu falei no início da minha fala aqui. Eu acho que até posso estar complementando, porque como é um fato novo, né, essa pandemia, no movimento educacional brasileiro, nós temos que saber lidar com ela. E como lidar com ela é fazendo esse pacto social. Eu acho que se não houver diálogo entre governantes, movimentos sindicais, sociedade civil, pais e estudantes, nós não vamos conseguir sair disso de uma forma tranquila, não. Sempre vai ter alguém machucado, sempre vai ter alguém para trás. E essa desigualdade que já existe na educação brasileira, né, ela pode se ampliar. Então nós temos que tomar muito cuidado para lidar com esse sistema à distância nesse período de pandemia. Eu acho que seria muito bom fortalecer mais a televisão. Quantas pessoas se formaram naqueles telecursos que existiam antigamente? Né? Fortalecer mais nas rádios, a tentar outros meios para atingir todos os estudantes em todas as suas camadas sociais. E como eu disse, pós-pandemia que é o preocupante, que pós-pandemia nós teremos que ter um amparo desses jovens para as escolas, emocional, psicológico, e as escolas têm que se reestruturar. Eu vi que na Coreia do Sul, essa semana, voltou às aulas, né? Os alunos totalmente equipados com todo o sistema de segurança, higiene, distanciamento, né? Salas com pouquíssimos alunos. Será que no Brasil nós vamos ter isso? Será que os nossos governantes já estão pensando nisso? Com salas com 40, 50 alunos, sendo que a estrutura geométrica da sala não comporta. Então, é um desafio que nós teremos todos e, se possível, em conjunto, né? Sair disso, como eu disse, mão dadas para poder enfrentar esses desafios. Exatamente. Unidos, toda a sociedade unida, juntos para sairmos disso. Vamos para a segunda. A segunda eu achei interessantíssima a pergunta aqui. Qual seria um contraponto às aulas virtuais nesse tempo de pandemia? Qual seria um contraponto às aulas virtuais nestes tempos de pandemia? Interessantíssima pergunta. Gostaria que você, como você fez com a primeira, você fizesse uma síntese também. A tecnologia, como eu já falei, ela tem que vir para contribuir, né? Não para limitar, para destruir ou dificultar. E na formação, né, na formação do cidadão, na formação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, essa formação ela tem que ter critérios. Eu vou usar esse termo, porque como é que você vai dar aulas virtuais, como é que você vai dar ensino à distância, né, sem conhecer de fato a realidade daquele estudante, sem ter a proximidade daquele estudante, de saber sua realidade, suas necessidades, seus anseios. Né? O professor, eu considero, nós escolhemos a DEFAS, essa profissão por ela ser tão linda, né? Porque é tão gratificante você ver os teus estudantes evoluindo na vida enquanto ser humano, sabendo que você contribuiu um pouquinho para aquilo, independente de ser perto do seu convívio familiar, né? Porque quando é um filho é uma coisa, quando você vê um estudante que passou por você, saber que você contribuiu com ele um pouquinho, né? O EAD, o ensino à distância, né? As aulas virtuais, elas precisam ter um olhar mais humano, humanizado. Por isso que eu falo, a gente não pode ampliar a desigualdade nesse momento. E o ensino à distância, ele está causando essa desigualdade. Como é que você pode dar o ensino à distância, sendo que 30% dos estudantes estão participando da aula? E participando daquele jeito, como a mãe disse numa entrevista hoje, que eu falei para vocês. Ela disse que é ensino para enganar, que está ensinando e está enganar, que está aprendendo. Então, é desafiante, né? O contraponto que eu acho que tinha que ampliar TVs mesmo, rádio, outros instrumentos, para atingir o maior número de possíveis e não transformar isso como dia letivo. Isso complemento para que depois a gente continue o ensino, aprendizado desses estudantes. Leandro, você me permite 1 minuto? Gostaria de defender as professoras. Pois não. As professoras. As professoras. Essas senhoras têm jornada tripla, jornada dupla, tem problema às vezes com o filho que fica doente, às vezes perde uma noite de sono porque o filho é pequenininho. Essas professoras precisam ser valorizadas,
A sociedade precisa defender essas profissões. São pessoas que têm uma luta, que têm uma vida ajustada à vida pessoal com o seu desenvolvimento na educação. Vamos defender as professoras. Lógico que os homens, mas o grande número 75% das redes de educação são formadas por mulheres. Agora vamos para a terceira e última. A terceira e última, o professor mandou aqui 2 perguntas. Como você já falou do Fundeb, se você fosse mais breve com relação ao Fundeb, depois a gente poderia fazer como fica a educação com relação ao plano estadual, nacional de educação. E a segunda parte que eu gostaria que você fosse bem sucinto, você já fez uma explanação boa.